Na lição desse trimestre, estaremos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição primeira diz: o homem, corpo, alma e espírito. Gênesis capítulo 1, versículos 26 em diante diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva, que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. O homem é um ser espiritual e apto para a imortalidade, conforme o versículo de número 26 de Gênesis 1. Também é um ser moral que tem a semelhança de Deus, conforme o versículo de número 27. O homem é um ser intelectual, com a capacidade da razão e a capacidade de governar, conforme ainda os versículos 26 e os versículos 28 a 30. Conforme Strong, o homem tem semelhança natural com Deus porque é um ser pessoal, dotado de pessoalidade, com duplo poder de conhecer a si mesmo e relacionar-se com o mundo e relacionar-se com Deus. Tem o poder de determinar o eu com objetivos morais. Daí a sua capacidade de escolher a sua fonte de conhecimento, o mundo, o eu ou o próprio Deus. Enquanto os animais agem por instinto, o homem tem o autoconhecimento, conhecimento e autodeterminação. A expressão conforme a imagem de Deus também refere-se tanto à imagem moral como à imagem espiritual e à imagem natural da pessoalidade. Deus criou o homem de forma especial e com um propósito divino. Diferente da maneira como Deus criou os animais, pela sua ordem, produz a terra, animais que vivam sobre ela, o ser humano foi formado pela própria mão de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem é o resultado da ação pessoal e amorosa de Deus, uma criação única, espiritual e relacional. Esta primeira lição está dividida em 3 tópicos, o primeiro sendo a tricotomia humana, o segundo a distinção entre alma e espírito, e o terceiro tópico a interação das 3 dimensões. Quando lemos Gênesis 2:7, vemos o momento mais sublime da criação. O homem foi formado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E é nesse momento que o homem passa a ser uma alma vivente, não somente como um corpo material, mas como um ser completo, corpo, alma e espírito. Mas afinal, o que significa fôlego de vida? Ele gerou apenas a alma ou também o espírito? E qual a diferença entre ambos? Essas são perguntas antigas e profundas da teologia. E para compreendê-las, precisamos olhar para as principais formas como os teólogos e estudiosos da Bíblia entenderam a constituição do homem ao longo do tempo. Algumas correntes teológicas, como o unitarismo ou o monismo, o dicotomismo e o tricotomismo, expressam formas diferentes de compreensão sobre esse assunto. O unitarismo ou monismo diz que o homem é um ser total e indivisível, que corpo e alma seriam apenas expressões de uma mesma realidade. Segundo essa visão, não existe parte do homem que sobreviva à morte. O ser humano seria apenas uma unidade total, completa e nada mais. Já os dicotomistas acreditam que o homem é formado de 2 partes, a parte material, o corpo, e a parte imaterial, formado pela alma ou pelo espírito, como eles dizem que são expressões sinônimas, ora chamado de alma, ora chamado de espírito, significando a mesma coisa. Como vemos, essa visão da formação do homem reconhece a parte espiritual, mas sem fazer distinção alguma entre alma e espírito. Já o tricotomismo, visão mais coerente com as escrituras, ensina que o homem foi criado com 3 partes, corpo, alma e espírito, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, que é o texto mais utilizado por essa corrente teológica. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. O corpo sendo instrumento de contato com o mundo físico, a alma o centro das emoções, da vontade e do intelecto, e o espírito a parte mais profunda do ser, que se relaciona diretamente com Deus, e essa harmonia entre corpo, alma e espírito, que faz o ser humano uma criação única, feita à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem não é apenas corpo, ele também é espírito. Somente quando essas 3 dimensões estão em harmonia, o ser humano experimenta a verdadeira vida, aquela que flui do sopro divino. A parte da teologia que estuda este assunto é a antropologia bíblica, o que difere da antropologia científica. E
outros ramos da antropologia que não levam em conta as escrituras sagradas nem a parte espiritual do homem. E somente na Bíblia Sagrada nós encontramos as respostas às perguntas cruciais da humanidade. Quem é o homem? De onde ele veio? E para onde ele vai? Muitos hoje buscam respostas na filosofia, na psicologia, nas redes sociais, mas a única fonte confiável sobre a natureza humana está aqui, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A Bíblia revela em Gênesis 1, 26 e 27, que nós lemos, que fomos feitos à imagem de Deus. Isso significa que o ser humano é capaz de pensar, de sentir e se relacionar com Deus, seu Criador. Não somos frutos do acaso ou de anos de evolução lenta e imperceptível, mas somos resultados de um projeto divino. A tricotomia estrutura a constituição humana em três substâncias: corpo, alma e espírito. Corpo é a parte física feita do pó da terra. A alma, o centro das emoções, da vontade e do intelecto. E o espírito, o canal de comunicação e relacionamento com Deus. Jesus, o Filho de Deus, também viveu plenamente essa natureza humana, com corpo, alma e espírito, mostrando que é possível viver integralmente para Deus, em todas as dimensões da vida. Ainda no texto de Gênesis 2:7, nós vemos essa união maravilhosa sendo formada. Deus, que é espírito, formou o corpo do homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego. A expressão no hebraico é fôlego das vidas. Segundo o autor da lição, a expressão no hebraico shaim, que é o plural de vida, permite a expressão literal fôlego de vidas, tornando a constituição humana diferente de todos os outros seres vivos. Os anjos foram criados, mas não têm corpo físico. Os animais têm corpo e vida, mas não possuem espírito. Somente o homem tem essas três dimensões: corpo, alma e espírito. A teologia, ela tenta organizar e explicar aquilo que a Bíblia traz no seu contexto. Compreender as dimensões que compõem o ser humano nos mostra o quanto Deus se importa com tudo que somos, com tudo que você é. Não somos apenas uma alma eterna. Um corpo que cansa, que envelhece, que adoece, com uma mente que fica ansiosa e com um espírito que se torna sedento. Por que isso importa? Porque em um mundo que nos reduz a um cérebro e hormônios, a Bíblia nos lembra que somos templo do Espírito Santo, que fomos feitos para adorar, amar, escolher, sofrer e esperar e viver em comunhão com Deus. Meus irmãos, entender que somos corpo, alma e espírito não é só teologia, é libertação. Seu corpo merece cuidado e não desprezo. A alma humana precisa de cura e refrigério. E o espírito clama por intimidade com Deus. E só Ele pode saciá-lo. Tudo isso aponta para uma verdade maior. Fomos feitos para a glória de Deus. Não por perfeição, mas por graça, por amor. Quando percebemos que somos corpo, alma e espírito em nossa vida diária, entendemos que a vida cristã exige equilíbrio, tendo o dever e a responsabilidade de cuidar do corpo, alimentando, dando o repouso necessário, também cuidar da alma, com pensamentos e sentimentos corretos, e nutrir o espírito com comunhão e oração, e assim vivendo de modo integral para a glória de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Estas duas expressões, homem interior e homem exterior, nos ajudam a explicar a dimensão espiritual do homem, a alma e o espírito. E apesar de ambos serem inseparáveis, há distinção entre eles. O homem interior é aquilo que nos torna conscientes, racionais e espirituais. A palavra alma no hebraico é nefesh e no grego é psirê. E a expressão alma aparece centenas de vezes e tem vários sentidos, principalmente no Antigo Testamento, no fato do hebraico ser uma língua polissêmica, onde as palavras têm vários sentidos dependendo do contexto em que estão inseridas. Por exemplo, Levítico capítulo 17, há diversos sentidos para a palavra alma. Versículo 10 diz: contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Aqui alma significa pessoa. Versículo 11, porque a alma da carne está no sangue. Nesse sentido, a palavra alma significa a vida do corpo, que são alimentados pelo sangue, vida dos tecidos, dos órgãos que são alimentados pelo sangue. No versículo 12, nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Novamente, a referência é a pessoas. A alma de toda a carne, o seu sangue é pela alma, pela sua alma. Aí vemos referência à vida de toda a carne. Em Gênesis capítulo 1, versículo 20, essa expressão é usada para se referir a todos os seres vivos. E quando aplicada ao homem, ela ultrapassa o simples conceito de vida, ou seja, vida biológica. Ela é a sede das emoções, da mente, das decisões. Gênesis 1:20, o seu primeiro sentido é ser vivo. E nesse sentido, alma significa vida, é sinônimo de vida. Mas há uma diferença crucial no significado dessa palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma do animal, ela está ligada apenas ao corpo e acaba com ele. Mas já com o homem, em Gênesis 2:7, ela é formada com o sopro de Deus. E por isso ela é imortal, racional, emocional e divina. Ou seja, a sua alma continuará a existir depois que o corpo passa. É na alma que sentimos
temos as emoções, que tomamos as decisões, que amamos, que perdoamos e nos relacionamos com o próximo. Deus, com isso, concedeu ao homem a capacidade de pensar, de sentir, de decidir. Isso para que pudéssemos viver em comunhão com Ele e também para exercer o domínio sobre a criação. Gênesis 1:28. Diferente dos animais, a alma humana foi gerada pelo sopro divino. Mais uma vez, por isso é espiritual, incorpórea e imortal. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O corpo morre, mas a alma continua viva porque ela procede de Deus. Já o espírito é a dimensão de comunhão com Deus. Do hebraico roar e do grego pneuma, constitui-se a parte mais profunda do ser humano. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O espírito é a essência da vida. É o sopro de Deus que dá existência ao ser humano. É o que capacita o homem a se conectar com Deus. Seu senso espiritual, a sua bússola de direção ao que é divino. E a alma é onde essa conexão se expressa. Se expressa em pensamentos, emoções e escolhas. O pastor Antônio Gilberto diz: o espírito recebe a vida de Deus e o transmite à alma. E a alma se expressa por meio do corpo. Por isso, quando o espírito está morto pelo pecado, a alma vive em confusão. Mas quando o espírito é vivificado por Cristo, a alma começa a ser transformada. E o corpo, aos poucos, se torna instrumento de Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Assim, corpo, alma e espírito formam um único ser completo, perfeitamente integrado. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito, restaurando o nosso relacionamento com Deus antes rompido pelo pecado. E é por isso que Paulo chama de dimensão interior, ou de homem interior. E veja nisto o cuidado de Deus, novamente em 1 Tessalonicenses 5, 23, em que Deus se importa com cada parte de você. Cabe, mais uma vez, destacar a diferença entre ambos, entre alma e espírito. Embora caminhem juntos e muitas vezes sejam usados sinônimos na Bíblia, a alma e espírito não são a mesma coisa. A alma representa a nossa personalidade, a nossa pessoalidade. É o eu que sente, que pensa. Já espírito é o eu que busca a Deus. A alma nos tornando conscientes de nós mesmos e do mundo, e o espírito nos tornando conscientes de Deus. Ambos compondo a parte imaterial do homem, e ambos continuam a sua existência após a morte física. A alma e o espírito compõem a parte imaterial e são inseparáveis. Compreender essa distinção nos ajuda a cuidar melhor da nossa vida interior. Meus irmãos, compreender isso não é só teologia, é vida prática. Quando você está ansioso, confuso, talvez não seja só um problema da alma, talvez seu espírito esteja sedento por Deus. E quando você ora, adora e lê a palavra de Deus, não está apenas pensando, meditando, seu espírito está se alimentando daquilo que é sagrado, que é divino, e compõe parte da sua natureza. Isso traz paz para a alma e descanso e refrigério para o corpo. Deus não quer apenas salvar a sua alma, Ele quer restaurar todo o seu ser, seu espírito, sua alma e o seu corpo. Não basta apenas cuidar da alma ou nutrir o corpo, é preciso também alimentar o espírito, com oração, com leitura da palavra, com devoção a Deus. Um cristão equilibrado é aquele que cuida do corpo, nutre a alma e fortalece o seu espírito. Essas três dimensões, elas se relacionam entre si, o que é essencial para uma vida saudável. O corpo, alma e espírito não funcionam de forma isolada e não foram feitos para isso. Deus os criou de modo integrado. O que acontece em uma esfera afeta as outras. Por isso nós precisamos aprender a viver em equilíbrio espiritual, emocional e físico, honrando o Criador com todo o nosso ser. Isso nós aprendemos nesse livro, na Bíblia Sagrada. A palavra soma, que é corpo no grego, dá origem à expressão somatizar ou somatização. É quando a alma afeta o corpo. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. E ainda em Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ou seja, os sentimentos por dentro afetam o corpo fora. Tristeza profunda, o estresse, a culpa podem se transformar em doenças físicas, que chamamos hoje de doenças psicossomáticas. Psique, alma, soma, corpo. Nos Salmos, Davi expressa: consumiram-se os meus olhos de tanto chorar e os meus ossos envelheceram por meu gemido. Davi expressa
a dor da sua alma e demonstra as expressões físicas do seu corpo com relação a isso. Mas a causa disso tudo era o pecado. Muitas enfermidades da alma nascem do pecado não confessado e da falta da paz interior. Por isso, o verdadeiro remédio vai muito além da antropologia ou psicologia científica, que desconsidera a parte imaterial ou espiritual do ser, do homem. O remédio verdadeiro começa na restauração espiritual e não apenas no tratamento do corpo sem desprezar isto. Assim, o corpo sofre quando a alma está enferma. Também o espírito padece quando o corpo é negligenciado. A Bíblia nos ensina a cuidar do homem como um todo, corpo, alma e espírito. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão maduro entende que a santidade não é apenas espiritual, mas também emocional e física. Tiago nos adverte que o uso indevido da língua pode contaminar todo o homem. Cuidar do corpo é também cuidar do caráter e das atitudes. Claro que não vamos negligenciar a parte da ciência, mas ela não explica tudo. Não vamos deixar de usar a medicina, que ela é muito importante, e o tratamento clínico muitas vezes é essencial. Mas precisamos discernir quando a enfermidade ou a moléstia é de origem espiritual. E nesses casos o remédio não cura, é às vezes apenas um paliativo. E quando é de ordem espiritual, relacional com Deus, apenas o arrependimento e a confissão de pecado podem trazer a verdadeira paz e restauração. Tiago capítulo 4, versículos de 6 a 10, a Bíblia diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Viver uma vida equilibrada e não manter comunhão com Deus é um erro. Precisamos permitir que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos alimente, alinhe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nos oriente nas nossas atitudes. Quando o corpo está saudável, a alma está em paz e o Espírito em comunhão, o cristão se torna um instrumento poderoso para o Criador. Não há saúde verdadeira sem equilíbrio nessas três dimensões do ser humano. Bem verdade que muitas enfermidades são de origem apenas biológica, da própria constituição do ser humano, ou da sua relação com o mundo, com as coisas dessa terra. Mas é inegável também que há enfermidades de origem espiritual, que afetam tanto a alma quanto o corpo, e muitas vezes precisamos de discernimento espiritual das Escrituras, pelo Espírito de Deus, para compreendermos isso. Portanto, devemos cuidar do corpo, guardar a alma e alimentar o Espírito, e viver plenamente para a glória de Deus. Neemias, capítulo de número 8, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa fé. Deus te deu uma boa aula, que Deus o abençoe.